Seja bem-vindo a mais um quadro Café com a Márcia. E hoje eu tenho que dizer para vocês que tá mega interessante. Sempre tá mega interessante, né? Só que essa pessoa que está aqui comigo hoje, ela é uma palestrante famosa, uma profissional super competente, que está aqui na região fazendo alguns eventos. E eu capturei ela para o Café com a Márcia de hoje. Ela é Renata Centurion, é isso, Renata? Isso mesmo, Márcia. E da onde vem esse Centurion? O Centurion é um sobrenome espanhol. Ele veio da família do meu avô, por parte de pai. E é muito interessante usar esse sobrenome, porque ele é muito forte. Eu tenho um terceiro sobrenome, que é um segundo sobrenome, que é o Schnack, e que também é muito forte, que é da região, né? Que eu adquiri depois que eu casei. Mas o Centurion ele é muito forte. Né? E é mais fácil de escrever, porque ninguém consegue escrever o Schnack, então eu uso o Centurion. Muito lindo. E aí eu tenho até uma sala lá no aeroporto de Congonhas, chamada Centurion. E eu cheguei e falei, eu posso usar, é uma sala do American Express. Infelizmente, eu mostrei, né? Mas eles falaram, não funcionou. Eles não me deixaram entrar. Vamos lá então. Aqui diz que você é sócia-diretora da América Latina da Win by Designer, é isso? Isso. Empresa do Vale do Silício que ajuda organizações a construir e escalar a jornada do cliente. Nossa, e eu tenho muito orgulho de ter conseguido trazer aqui para o nosso Café com a Márcia. Muito onde bom. A gente tem como objetivo compartilhar da boa informação através de pessoas que fazem acontecer. Eu quero começar assim, então. Conta para nós quem é a Renata Centurion. Vamos resumir. Eu não comecei nem... Outro dia uma pessoa... É muito interessante quando tem que falar de mim, né? E trazer um pouco da minha história. Eu trabalho com vendas há mais de 20 anos, mas eu não comecei em vendas, né? Acho que ninguém tem essa história de eu queria ser vendedora, era meu sonho. Meu avô era vendedor, né? Foi o vendedor das listas telefônicas. E ele era o maior vendedor. Eu brinco que tem um pouco de sangue de vendedora. Ele era o maior vendedor de listas telefônicas na época dele. E todo mundo falava, Mário Ramos, não dá para competir com ele, porque ele ganhava todas. Né? Quando tinha um prêmio para ganhar, ele sempre ganhava. Então, ele tinha 9 filhos. E eles foram os primeiros SDRs que meu avô utilizou. Ele botava minha mãe para ligar para os clientes, marcar reunião para depois ele ir fazer. Muito legal. E eu soube dessa história depois, né? Mas como que eu comecei em vendas? Eu sou de formação veterinária. Olha só, viu pessoal, veterinária. Veterinária, e eu jamais imaginei que eu ia mudar tanto assim a minha função, né? Isso aconteceu de uma maneira bastante natural. Eu amo a veterinária, eu adorava, eu queria mexer com reprodução assistida em equinos, quando eu entrei na faculdade. Aí eu falei, com 20 e poucos anos? Isso com 20, não, com 18 eu já sabia que eu queria ser veterinária. E aí eu tinha certeza absoluta, né? Melhoramento genético em equinos. Meu pai falou, nossa, você sabe exatamente o que você quer. Mas a prática não é exatamente o que a gente imagina. E aí eu acabei trabalhando em clínica de pequenos. E eu amava fazer aquilo. Só que o que me deixava desesperada era ficar o dia inteiro parada, esperando gente entrar. Aí não dava. Aí realmente foi um negócio que me pegou muito. E aí eu falei, não pode ser só isso. E aí eu comecei a ir atrás de outras coisas. E eu mandei meu currículo para algumas empresas, sem noção. E mandei meu currículo para algumas empresas. Uma delas era a Bayer. E eles me chamaram para resumo muito a história, me chamaram para uma entrevista. E era uma dinâmica de grupo que eu nunca tinha feito na minha vida, não sabia como é que era. Fui lá me divertir. E tinham 10 pessoas e no final eu que passei. Uau. E aí começou a minha vida com vendas. Eu fui promotora, fui vendedora, fui depois gerente de distribuidora, gerente de território, gerente nacional, até country manager. Mas daí foi pela veterinária que você chegou na Bayer, no caso? Foi pela veterinária que eu cheguei na Bayer. A tua graduação base foi o que depois te levou a conseguir novos postos dentro da empresa? Dentro da empresa, né? E como vendas. E aí começou. E aí eu me apaixonei por esse mundo. E aí foi muito interessante que eu comecei com a prática. E depois eu fui estudar a teoria. E quando eu fui estudar a teoria, eu falei, isso tem uma história por trás, olha que legal. E foi muito interessante que quando eu comecei a estudar, depois eu fui fazer primeiro eu fiz um curso de férias na SPM, e eu falei, é isso, eu preciso fazer um curso maior, porque eram pílulas, né? Sim. E aquilo abriu meu mundo, falei, eu quero muito estudar isso.
E daí a veia do vô A veia, nossa, aí ele falou mais forte. Falou, nossa, é isso aí. Organicamente. Organicamente. E aí eu fiz um MBA na GV e foi incrível esse MBA, né? Eu comecei a estudar bastante e comecei a aprofundar. E aí várias frentes que eu fui estudando que eu gostei muito, então de RH, eu tinha uma professora incrível que era a Paulette, era uma mulher assim, fortíssima, e ela trazia muito de por que as pessoas trabalham do jeito que elas trabalham, por que a gente desconfia tanto do outro ser humano que senta do nosso lado no dia a dia das empresas. Nossa, que interessante isso. Essa mulher era incrível, ela foi uma professora assim, maravilhosa. Paulette Mello. Se ela estiver nos ouvindo aqui. Que legal. Mas ela a ela, né? Ela foi muito inspiradora. Marcou a tua vida, assim. Marcou. Os professores marcam a vida. Marcam a nossa vida, né? Pro bem e pro mal. Mas essa marcou muito pro bem. E foi muito legal porque ela começou a despertar na gente essa coisa dos porquês que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Legal. Né? E eu me lembro que foi muito interessante que ela contou a história das guerras. Então, por que a gente desconfia tanto do outro ser humano? Isso começou com as guerras, que a gente começou a desconfiar de quem estava do nosso lado. Então, tinha toda uma história, assim, e era de noite o curso, e a gente não conseguia dormir. Chegava no dia seguinte, era terça e quarta. Então, de terça para quarta a gente chegava, você conseguiu dormir? Não, eu também não. Meu Deus, o que ela falou? E aí a gente ia em cima disso, essas informações. Foi uma grande inspiração. Foi uma grande inspiração. Para a continuação da tua carreira nessa nova área, então. Exato. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E aí uma coisa leva a outra, e quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada. E aí eu comecei a estudar sobre neurociências, abriu um mundo na minha frente, né, que eu olhei e, inclusive, depois eu descobri a Carla Tiepo, que é outra mulher inspiradora, quem não conhece tem que estudar sobre ela, neurociências. Tem livros? Ela tem um livro de neurociência, depois eu vou mandar para você fazer uma propaganda pessoal, muito legal, falando sobre cérebro, né, como a gente entende o cérebro humano, e cérebro de homem é diferente de cérebro de mulher. É um negócio maluco. Enfim, e a gente está só no comecinho desses estudos. E aí eu comecei a estudar sobre isso e como que neurociências impactam as vendas. E aí isso me levou para um segundo... Na verdade, eu zerei praticamente todos os cursos do Instituto Conectomos, que é da Carla Tiepo, e da esposa dela, que é a Cibele Sabino. E a Cibele Sabino, ela estuda sobre Enneagrama. Ela é uma psicóloga incrível. Então, assim, a Carla Tiepo, ela é uma neurocientista, uma das maiores neurocientistas do Brasil, arrisco a dizer a maior. E ela é veterinária. E ela foi minha veterinária na faculdade, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, como esse mundo é pequeno. E aí, foi muito interessante que a gente começou a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar sobre cérebro, comecinho, né? Tem muita coisa para estudar. E aí eu me empolguei e comecei a fazer esse curso de Enneagrama. Enneagrama é incrível para você. Eu já fiz também. Muito bom. Maravilhoso para estudar sobre personalidades, que é o que a gente trabalha no dia a dia. E a gente se conhecer, na verdade, né? Primeiro. Porque sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. É. Renata, conta para nós um pouco sobre a Renata fora dos palcos e das consultorias. Ai, vamos lá. Eu adoro viajar. Acabei de voltar de viagem. Estava viajando, Fiz aniversário, me dei de presente, né? A gente foi pra Disney com as crianças. Meus filhos são... Um já tem 21 anos e a outra vai fazer 18. Então a gente foi pra Disney com eles, foi muito legal. Mas eu quis fazer uma viagem, assim, inspiracional. A gente foi pra Londres, foi pra Edimburgo. Tem muita história, né? Posso ficar horas aqui falando pra você, mas eu amo viajar. Então, assim, você trabalha pra quê? Putz, eu adoro investir o meu dinheiro em viagens. Porque essas experiências. Conhecer culturas diferentes, países diferentes, como as pessoas fazem as coisas, como é o atendimento dessas pessoas nesses países. Então, assim, e é interessantíssimo, porque eu acabei de viajar para os Estados Unidos e acabei de viajar para a Europa. E a cultura é muito forte nesses dois lugares e é impressionante a diferença no atendimento. Sério? Sério. E nos Estados Unidos eles têm uma cultura muito forte em cima do dinheiro, que você... Sim. Então eles têm um salário base mais baixo e é muito comissionado. Sim. Então o atendimento, assim, ele quase chega, dependendo do lugar que você tá, ele quase chega a ser mecânico, mas para receber no final o dinheiro da comissão que você vai dar a tip. E eles recomendam 15%, que pode chegar a 20%, 30%, depende. E que quanto melhor você for atendido, mais você vai dar para essa pessoa. Sim. Então, mas eles têm um atendimento bom, você avalia como um atendimento bom? Um atendimento bom, mas se você for para a Europa, o atendimento ele é muito melhor. Sim. Porque eles ganham melhor, na minha percepção, né? Na minha humilde percepção.
Por quê? Porque eles têm... o pacote deles não é no sentido de eu quero ganhar comissão no final, que você vai me pagar. Você não é apenas uma mercadoria. Eles te atendem bem sempre. Sim. Então, independente se a pessoa... de qualquer coisa, de qualquer situação, é a cultura do bom atendimento. Do bom atendimento. Então, assim, eles são extremamente educados. As pessoas, quando abrem a porta, elas te recebem, elas querem que você se sinta bem. E a gente, assim, tinha muita mistura de povos, né? Tanto em Londres quanto em Edimburgo. E o que aconteceu muito, que foi assim, para mim foi muito marcante, foi que eles prestam atenção nas pessoas, não importa de onde você é. Então, uma coisa que às vezes nos Estados Unidos você sente, né, dessa coisa de você ser um estrangeiro, sim. Lá na Europa, assim, eu já fui para vários países na Europa, mas em Londres e em Edimburgo, onde a gente foi, eles trataram a gente muito bem. E em Edimburgo, eles têm um senso de... É uma coisa assim... Eles fazem uma piada com inteligência. Sim, com elegância. Com elegância. E eles são muito divertidos. É muito interessante isso. E o que você acha, fugindo até um pouco do assunto, assim, do atendimento no Brasil? Já que tu foi para os Estados Unidos, vai para a Europa e tal, temos aqui a América Latina. O Brasil especificamente. O que você acha sobre o atendimento no Brasil? Eu acho que depende da região. Eu acho somos vários países, né? Somos vários países, né? E a gente até estava conversando, né? O interior do Brasil, a gente está aqui no interior do Rio Grande do Sul, ele tem um carinho diferente com as pessoas. A mesma coisa quando você vai para o interior de São Paulo. Então, assim, em São Paulo é muito, às vezes, mecanizado, é muito rápido, né? Eu percebo, assim, a diferença, toda a velocidade é completamente diferente. Desde o momento em que você vai sorrir, você está vendo aquela pessoa, você está atendendo, olhando nos olhos, se preocupando com aquela pessoa. E no interior você vê muito isso. Em São Paulo, mas aqui também. Né? A família do meu marido é de Lajeado, então eu já conheço um pouco do interior, né, do Rio Grande do Sul. Mas você percebe que as pessoas se preocupam com isso. No sentido de te acolher, o que você gosta. Então, você fez várias perguntas para mim. Isso começou antes, a experiência ela começa antes de você ir para o lugar. Um ponto forte teu? Acho que a persistência. Uma paixão? Viajar. Ai, meu Deus! E viajar? Viajar e em família. Mais show. Especial. Mais especial em família. Mais especial. Um desafio? Ai... Acho que parar de falar. Eu gosto tanto de falar sobre vendas que eu começo a falar, eu me empolgo. Eu acho que o desafio é a gente conseguir entender profundamente as dores do seu cliente. Você precisa entender a pessoa que você está do lado, né? Por isso que eu acho que é tão importante essas outras coisas que a gente estuda paralelamente, porque não é só vendas, não é só chegar lá na frente, tem todo um estudo, tem toda uma preparação para que você consiga tirar o melhor e as coisas mais importantes dessas pessoas com quem a gente está conversando. Ok, muito legal isso. Uma alegria? Ah, meus filhos, minha família. Conta para nós o nome deles. E o orgulho muito grande. Theo e Alice. Ai, que legal. E eles têm 20? Quantos Ele tem 21 e ela vai fazer 18 em julho. Já estão na faculdade? Ele está na Poli. Está fazendo engenharia. E ela está estudando. Ela ainda não decidiu o que ela vai fazer, mas eu acho que ela vai tender ali para administração. Show. Um lazer, além das viagens? Ah, eu gosto muito de vôlei. Eu gosto muito de... Você pratica? Não mais, atualmente. Começa a dar uma dorzinha aqui, um problema ali, não sei o quê. Mas eu gosto bastante de fazer pilates, né? Eu acho que ele te dá um alongamento importante, né? A gente que passa na frente do computador muitas horas por dia e faz muitas viagens, né? Pra gente se organizar. Eu estou fazendo atualmente musculação por ordens médicas, não que eu goste, mas ele meio que vicia e é bom, né? E a gente se sente bem, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Mais a gente precisa focar em como que a gente se mantém para envelhecendo bem, porque senão... Como você se vê daqui a uns 5 anos? Ai, como eu me vejo daqui a uns 5 anos? Eu acho que a gente está estruturando mais a empresa para crescer ainda mais no Brasil e América Latina. Tem muitas coisas que a gente quer ainda organizar. Por mais que a gente seja uma empresa de processos, a gente ajuda as empresas a escalarem, a gente tem também muita coisa para fazer ainda. E é um desafio... Para poder escalar, no caso. Para poder escalar e aumentar. A nossa. Eu digo a nossa porque a gente tem um grupo também, né? Então, a gente tem Tarion Beck, é um grupo onde a gente tem a parte da Winning by Design, que é consultoria e treinamento, e a gente tem uma empresa tech, de tecnologia, que trabalha com algumas empresas como bancos, né? Então a gente organiza os processos, ajuda com IA
dentro dessas empresas, como é que a gente faz para multiplicar várias vezes o que um ser humano não consegue fazer. Então a gente deixa o ser humano para a parte estratégica, inteligência, para organizar o que o IA vai fazer, que faz muito melhor que a gente. Trabalho robotizado, a gente não precisa colocar um ser humano, né? Com o ser humano certeza. é para ser usado com a parte de inteligência, emocional, para as coisas mais Capacidade cognitiva, enfim, né? Isso. Usar o potencial da pessoa. Senso crítico, né? Isso ainda a gente ainda não tem a IA fazendo. Quem Mas sabe vai, no futuro. isso aí, vamos lá. Uma frase que te representa muito. Uma frase que me representa muito. Ou Nossa, pode citar um livro também, ou uma Nossa, eu gosto de tantos livros. característica. Eu acho que a gente tem que... Não é só uma frase, mas eu gosto muito de pensar em como é que a gente pode evoluir como ser humano, mas não individualmente. Como é que a gente cresce junto com outros seres humanos, como é que a gente evolui. Eu acho que isso que a gente falou, eu gosto muito de falar sobre Eneagrama, porque eu acho que o autoconhecimento é muito poder. Sim. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender e interagir com os outros e crescer Tu com sabe eles. que eu tenho uma frase, assim, ó, que eu digo que sem autoconhecimento não existe salvação. Porque é muito, assim, ó, eu sempre fiz assim, eu sou assim e tal. Mas só que tu gera um impacto nas pessoas, né? Muito. E quando esse impacto talvez não é tão positivo, mas pra ti ele tá normal, e ninguém te disse nada, e ninguém, né? Tem que entrar o autoconhecimento com tudo, porque sinceramente eu vejo que não tem salvação se a gente não tem autoconhecimento. Então, pra mim é a porta de entrada. E é interessante que você falou, né? Eu sou assim e vou morrer assim. Não, a gente pode evoluir, todo dia a gente evolui, desde que a gente queira. É isso aí. Se a gente consegue entender quem a gente é e que a gente queira evoluir no sentido de... Fechou, adoro isso, adoro. Né? Também mas eu vejo contigo muito disso. isso, porque a gente falando com empresas todos os dias, eu falo com muito CEO, muito VP de empresa, diretor, mas eu sei, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, a minha empresa é assim. Cara, a empresa é a cara do dono, a empresa é a cara do CEO, da liderança. Então, mas não tá indo bem porque as pessoas... Não, a culpa é sua. E se você não mudar, se você não entender que você é a principal agência de mudança, nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu concordo plenamente com essa tua fala. Vejo isso no dia a dia também. Pois é. E às vezes nos contratam, né, Renata, para a gente identificar algumas coisas que volta para as pessoas chaves dentro da organização. E muitas vezes a gente fica numa situação, vamos dizer assim, um pouco complexa, né? Mas é nosso papel, eu acredito, pelo menos, falar sobre isso e apontar caminhos. E a gente não está ali para julgar, mas para ajudar a encontrar novos caminhos, né? E aí tem tanta coisa dentro disso que você falou que dá para abrir um leque gigantesco. Eu acho que a primeira coisa é entender sobre, primeiro, autoconhecimento e aceitar feedback. Porque as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de aceitar feedback. Segunda coisa, muito ego. Nós temos... Eu acho que a gente tem um problema grande de vulnerabilidade e de ego. Então as pessoas não são vulneráveis porque elas acham que isso não querem se mostrar, não querem se abrir. Né? Não, eu não tenho problemas. Né? Então, eu já ouvi uma vez de uma pessoa que era líder de uma empresa importante, né? E ela falava o seguinte, ela falou... A gente começou a falar sobre vulnerabilidade, que os líderes precisam ser os primeiros a ser vulneráveis, para mostrar para as outras pessoas que tá tudo bem a gente errar, mas desde que alguém aponte e mostre pra gente como a gente pode melhorar e que a gente queira melhorar. Aí a pessoa parou a reunião no meio e falou assim, juro, verdade. Parou no meio e falou assim, eu não sei vocês, mas eu não tenho nenhuma vulnerabilidade, eu não tenho nenhum erro, não tenho nada para corrigir no meu dia a dia. E então, né, pegando esse exemplo, né, como seguir? Não, então, eu sou extremamente transparente com meus clientes. Quando eles me contratam, eu falo, vai doer, é difícil, vocês estão preparados? Eu me lembro que uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, mas Renata, eu não tô entendendo, você tá fazendo uma antivenda? Eu falei, não, eu quero que você compre antivenda, eu gostei dessa, consciente, é uma coisa consciente do que você tá comprando. Porque se você vier aqui pra gente te dizer o que você quer ouvir, não adianta. Sim, daí já teria dado certo no caso, não, né? Aí não precisa me contratar, não gasta esse dinheiro, vai investir em outra coisa. Né? E eu sou muito transparente, quando eu falo isso para as pessoas, eu realmente acredito nisso. Então, se você vai me contratar para você ouvir o que você quer, não me contrata, porque eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Eu vou falar o que você não quer ouvir, vai doer e nós vamos mostrar um monte de coisa que você não está vendo. Porque uma coisa é o que está na liderança, o que a empresa
acha que ela é, que é os diretores, o dono da empresa, o CEO. Outra coisa é o que está acontecendo de real no chão de fábrica. Sabe, eu tinha um professor da FGV que eu gostava muito dele, não, da Fundação Dom Cabral, que ele dizia assim, o que importa mesmo é o que rola na trincheira. E a trincheira... E a trincheira diz Nossa coisas. Senhora. Só que tem que praticar o ir a campo, né? Pra gente ver o que é que de fato tá acontecendo na trincheira. Adorei. Gente, o nosso papo tá maravilhoso. Continuem conosco. E a gente tá encerrando só um episódio. Nós continuaremos logo na sequência.